Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. A censura foi oficializada no Brasil. E não por acaso o ex-advogado do PT, que repetiu 2 vezes no concurso para juiz, chorou ao ler a decisão. E digo, senhor presidente, que muito me honra fazer parte dessa corte. Só para fazer um registro enquanto o ministro Toffoli toma um gole d'água. Toffoli se emocionou porque toda essa saga de perseguir e calar quem se levanta contra os membros da Suprema Corte começou justamente com ele, quando criou o inquérito das fake news, escolhendo sem passar por sorteio o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator. E claro que isso deve ser motivo de grande orgulho para o ministro. Não podemos esquecer que o primeiro alvo a ser censurado foi a revista Cruzoé, punida por publicar a reportagem O Amigo do Meu Pai, que era como Toffoli era chamado na lista da Odebrecht. Já a ministra Carmen Brucha votou a favor da censura, jurando ser contra a censura, e de quebra ainda chamou todos os habitantes do país de pequenos tiranos. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Mas a ministra é reincidente. Em 2022, às vésperas das eleições, ela votou para censurar a exibição de um documentário da Brasil Paralelo, dizendo ser contra a censura. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. E claro que a grande mídia está em festa. Afinal, com o advento das redes sociais, a grande mídia, que sempre foi financiada pelo governo, perdeu o monopólio da informação. E assim ficou muito mais difícil doutrinar a população, visto que os grandes veículos de imprensa são frequentemente desmentidos e desmoralizados pelas redes sociais. Não é por menos que alguns dias antes da decisão do STF, William Bonner considerou as redes sociais um enorme problema para a humanidade. Eu diria então que no momento que a gente vive, as redes sociais, nesse 2025, ainda são um enorme problema para a humanidade, para a civilidade e para o futuro da civilização. Ainda são. Eu adoraria que dentro de menos de um ano você me fizesse a mesma pergunta e eu dissesse, que bom, encontramos uma solução para o mal que as redes sociais têm feito. No momento, estamos lidando com esse mal, com as bolhas, com a intolerância crescente, com as pessoas se recusando a ouvir os diferentes e ainda tornando os diferentes seus alvos, porque inimigos. Isso é um produto claro, típico, inegável das redes sociais. Temos que ter em mente que a imprensa tradicional está tão desmoralizada que às vezes uma notícia enviada pela tia do Zap no grupo da família tem mais credibilidade que o William Bonner falando com toda a pompa em horário nobre na maior emissora de TV do país. E para os donos do poder, essa dinâmica é extremamente perigosa, justamente porque eles não podem controlá-la. Bom, mas quem melhor resumiu essa suposta regulamentação das redes sociais foi o ministro Gilmar Mendes. Nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? O que o STF aprovou nesta quinta-feira é muito mais grave do que você pode imaginar. E as consequências serão catastróficas. No vídeo de hoje vamos entender na prática como de fato funcionará a censura e como nós seremos diretamente atingidos. Mas antes, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, a história nos mostra que a primeira medida de todo regime autoritário quando se estabelece no poder é a cooptação
dos meios de comunicação. A regulamentação das redes sociais nada mais é que controlar o tipo de informação que você pode ter acesso. Querem nos levar de volta aos anos 80 e 90, quando a Globo era a única janela para o mundo e o povo só sabia o que ela deixava escapar. Por isso, espalhar a verdade é nossa única arma contra esse golpe. Nenhuma tirania resiste a uma população bem informada. Pensando nisso, pedi para a Gazeta do Povo liberar por mais alguns dias, com exclusividade para quem acompanha o canal, a promoção de assinatura por R$ 1,90 por mês durante os 6 primeiros meses. São mais de 90% de desconto para você ter acesso completo ao conteúdo do jornal, seja no site ou no app. Para isso, basta acessar meu link em parceria com a Gazeta, gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. A Gazeta do Povo é um jornal 100% independente que escolheu servir a verdade sem medo, sem militância, com compromisso com a liberdade e, acima de tudo, com respeito à sua inteligência. Eu leio a Gazeta do Povo diariamente há mais de 10 anos. Inclusive, é minha principal fonte de pesquisa para os vídeos aqui do canal. Eu não abordo nenhum tema sem antes passar pelo crivo da Gazeta. E agora você pode fazer parte disso e assinar o melhor e mais confiável jornal do país por apenas R$ 1,90 por mês. Dá menos de 7 centavos por dia. Só não deixe para depois, pois essa promoção já será desativada. Então nem espere terminar o vídeo. Já dê um pause aí agora e acesse gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. É muito importante colocar o /Luiz Camargo. Se você preferir, basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo na tela. Lembrando que você pode cancelar a assinatura quando quiser, de modo rápido, simples e sem burocracia. Mas eu duvido que você vá querer sair depois de perceber a diferença que faz estar do lado da verdade. Recado dado, então vamos para a nossa análise. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal aprovou a nova redação do Marco Civil da Internet, que obriga as plataformas digitais a remover conteúdos considerados ilegais publicados por usuários. Por 8 votos a favor e 3 contra, a Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil, que blindava as plataformas de responsabilidade por crimes praticados por usuários e exigia ordens judiciais para remover cada conteúdo considerado ilícito, ofensivo, extremista ou excessivamente violento. Os 3 ministros que se posicionaram contrários à interpretação da maioria foram André Mendonça, Cássio Nunes e, pasmem, Edson Fachin, aquele que considero o ministro mais comunista da Suprema Corte, aquele que proibiu operações policiais nos morros cariocas, mas que, para minha surpresa, fez um voto extremamente coerente. Mas estou a dizer que, do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. Portanto, sopesadas essas duas circunstâncias, estou de acordo com o diagnóstico que se faz, mas desde logo adianto que não subscrevo a medicação que a maioria está a prescrever para resolver esses males. É necessário, sim, garantir a democracia, mas me permito dizer, sem que isso soe com qualquer outro sentido que não seja o sentido direto e imediato do que vou dizer agora. Na vigência do Estado de Direito Democrático, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. Antes do julgamento do Marco Civil, os ministros fizeram uma reunião reservada. O encontro durou aproximadamente 4 horas e foi marcado por intensos debates que revelaram divergências relevantes. Cássio Nunes chegou a alertar de forma velada das sanções vindas da Casa Branca como forma de represália caso avance a regulamentação das redes sociais. Durante essa reunião a portas fechadas, me relataram
alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu que sou eu não estou preocupado? Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Bom, diante da pressão que o STF vem sofrendo por parte da população e também da comunidade internacional por perseguir e calar as vozes de direita que se levantam contra o regime em voga no país, a Corte encontrou uma saída perfeita. Atropelou o legislativo, rasgou o marco civil da internet e terceirizou o aparato de censura para as empresas que controlam as redes sociais. A tese firmada pela Corte foi de que as plataformas serão consideradas responsáveis pelos seguintes crimes nas redes: terrorismo, atos antidemocráticos, incitação ao suicídio e à automutilação, discurso de ódio como racismo, homofobia, transfobia, xenofobia e ódio contra a mulher, sexualização e pornografia infantil e, por fim, tráfico de pessoas. Os três últimos grupos, sexualização de menores, pornografia infantil e tráfico humano, já são automaticamente removidos pelos próprios algoritmos das redes. Mas terrorismo, atos antidemocráticos e discurso de ódio são conceitos amplamente subjetivos, abertos a interpretações ideológicas. Só que, como a gente sabe, a maioria dos funcionários dessas plataformas possuem um viés progressista. E mesmo sem essa decisão do STF, os próprios algoritmos já baixam a relevância ou mesmo censuram conteúdos conservadores, enquanto privilegiam conteúdos de esquerda. Em uma audiência no Congresso americano em 2018, o próprio Mark Zuckerberg, da Meta, teve que reconhecer que páginas consideradas de viés conservador eram excluídas, enquanto as páginas de esquerda, apoiadas pelo Partido Democrata, não sofriam o mesmo tipo de moderação. I will say there are a great many Americans who I think are deeply concerned that Facebook and other tech companies are engaged in a pervasive pattern of bias and political censorship. There have been instances with Facebook. In May of 2016, Gizmodo reported that Facebook had purposely and routinely suppressed conservative stories from trending news, including stories about CPAC, including stories about Mitt Romney, including stories about the Lois Lerner IRS scandal, including stories about Glenn Beck. In addition to that, Facebook has initially shut down the Chick-fil-A Appreciation Day page, has blocked a post of a Fox News reporter, has blocked over 24 Catholic pages, and most recently blocked Trump supporters Diamond and Silk's page with 1.2 million Facebook followers after determining their content and brand were, quote, unsafe to the community. To a great many Americans, that appears to be a pervasive pattern of political bias. Do you agree with that assessment? Senator, let me say a few things about this. First, I understand where that concern is coming from because Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. And this is actually a concern that I have and that I try to root out in the company
is making sure that we don't have any bias in the work that we do. And I think it is a fair concern that that people would at least wonder about. Let me ask this question. Are you aware of any ad or page that has been taken down from Planned Parenthood? Senator, I'm not, but let me just... How about MoveOn.org? Sorry? How about MoveOn.org? I'm not specifically aware of those. How about any Democratic candidate for office? I'm not specifically... Não é por menos que este canal já foi desmonetizado e já teve vários conteúdos censurados. Imagine agora que as redes sociais poderão ser responsabilizadas por postagens de seus usuários consideradas antidemocráticas, racistas, homofóbicas, de ódio contra mulheres, etc. Aí eu te pergunto, o que será considerado um conteúdo antidemocrático? Criticar o Lula? Duvidar do processo eleitoral? Será que postar um trecho bíblico que afirma que o homossexualismo é pecado será considerado homofobia? Postar um texto dizendo que o ideal é o homem trabalhar e a mulher cuidar dos filhos será considerado um conteúdo de ódio à mulher? Pois então, agora quem vai decidir tudo isso não será um jurista, mas aquela estagiária de franjinha juruna. Ou seja, as empresas de redes sociais, para não serem punidas, na dúvida, vão ampliar ao máximo a moderação de conteúdo. No entanto, sabendo que a justiça brasileira identifica no discurso conservador todos os riscos contra a democracia, o resultado prático é que a direita será ainda mais cerceada, enquanto a esquerda continuará livre para se expressar sem qualquer freio. Resumindo, com eleições à vista e um governo Lula em queda, o STF acaba de criar o Mecanismo de Censura 2.0, uma arma poderosa para silenciar a dissidência, fortalecer o regime e blindar os detentores do poder contra as críticas do cidadão comum. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras das redes sociais, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiz com z, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. Também não deixe de assinar a Gazeta do Povo por apenas R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. Ou se você preferir, basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo na tela. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui o seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!